Olá, muito boa noite, bem-vindos ao canal do Voo. Mais uma vez juntos para mais uma etapa de conhecimentos, mais uma etapa de aprendizado. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito forte, que todas as pessoas buscam nesse mundo, é manter a forma, e o problema da obesidade. Então, a primeira coisa que eu queria era convidar vocês para entrar no meu canal do YouTube, canal do Voo, se inscrever, dar um like, compartilhar os vídeos, porque com certeza nós podemos ajudar muitas pessoas. E o que mais vale nesse mundo é conhecimento. Quando a gente tem conhecimentos, a gente pode viver uma vida melhor. Não viver na função e com certeza a gente aprendeu um monte de coisas. E hoje nós vamos falar sobre como eliminar o peso da obesidade. Então, quando nós falamos de excesso de peso, obesidade, a gente logo tem uma cena, a gente visualiza, entende, uma pessoa gorda, o excesso de peso. E hoje, e desde muito tempo, as pessoas buscam o corpo perfeito. Tanto que o que mais vende no mundo hoje ou é regimes, dietas mágicas. Nós vendemos o sexo e nós vendemos o prazer. E o corpo, ele tem todo um estereótipo, então ele busca, as pessoas buscam realmente encontrar um corpo perfeito, gastam fortunas por conta do corpo, e isso a gente sabe que é um mega negócio. Obesidade, trabalhar com obesidade, trabalhar com o corpo perfeito é fantástico. Por que eu tô falando dessa forma? Porque nós vivemos uma epidemia, nós vivemos no mundo uma epidemia da obesidade. Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus chamado Covid-19, o mundo inteiro paralisou. Nós vivemos uma epidemia da obesidade e nós vivemos também uma epidemia da depressão. Eu já falei sobre depressão algumas semanas atrás e hoje eu estou falando sobre a obesidade, que é uma epidemia. E quando eu estava lendo para falar sobre epidemia, um dos países que eu visitei o ano passado, eu estive em Washington e os Estados Unidos, ele vive esse problema seriamente. Então, 1/4 da população americana são de pessoas obesas. Elas não são gordas, elas são obesas. É um tamanho que nós brasileiros, nós não estamos habituados a ver a dimensão dessas pessoas, o diâmetro dessas pessoas. E pesquisas mostram que essas pessoas, a média da população consome 68 quilos de açúcar por ano. Então, uma quantidade exorbitante de açúcar. E essas pessoas, tive lá em loco, visitando, conhecendo um pouco do país, essas pessoas, elas têm uma indulgência muito grande. Elas usam da alimentação, então em toda esquina tem uma lanchonete, tem alguma coisa vendendo comida, tem um café, então é um hábito sério de consumir algo e isso está relacionado o quê? A nutrição. Então a gente come porque nós queremos ficar nutridos, só que essa alimentação, ela tem outros fatores. Então, a obesidade, como eu vou falar mais adiante,
ela está intimamente ligado com o processo de nutrição emocional. E quando nós falamos de comidas enlatadas, de você consumir um alimento para que você se nutra, é muito diferente de você saciar a sua fome, de você saciar a vontade. Então, eu sempre falo que a gente deveria desembalar menos e descascar mais. Desembalar menos e descascar mais. E esse é o princípio do Ayurveda, que na medicina ayurvédica, a medicina mais antiga do mundo, data de 7.000 anos, a Ayurveda, ele nos estimula a gente consumir a maior quantidade possível de alimentos in natura ou alimentos integrais, consumir quanto menos de produtos químicos, porque isso afeta diretamente o nosso equilíbrio hormonal. Então não é só bonito comer naturalmente, orgânico, não. A função desses produtos é exatamente o quê? É manter a nossa homeostase, é manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde de uma forma integral e bonita. E eu coloquei aqui a título de conhecimento, que algumas pessoas entraram agora que eu tô vendo. Então eu estava falando que a população mundial, ela sofre de uma epidemia, a epidemia da obesidade. Ela sofre de uma outra epidemia, que é a epidemia da depressão. E nós estamos vivendo uma pandemia. Então, a saúde pública, ela não informa muito bem, ela não passa os conhecimentos necessários para que as pessoas, elas se cuidem melhor. Elas deveriam o quê? Ter um plano realmente de saúde. Essas pessoas deveriam realmente cuidar da saúde e não pagar um plano de saúde porque elas têm certeza que elas vão adoecer. Então é uma coisa meio dúbia. É lógico que as pessoas têm que ter um plano que, se precisar, elas vão usar, mas as pessoas se preocupam muito mais em pagar um plano de saúde do que realmente se alimentar corretamente, buscar alimentos nutritivos, buscar alimentos que realmente tenham menos sal, que tenham menos açúcar, que a grande composição dos produtos enlatados e empacotados, o sal é o elemento principal, porque ele precisa de um conservante. Então, a saúde pública, ela deveria explicar melhor para as pessoas essa condição alimentar. E eu digo aqui que nós estamos vivendo uma epidemia sanitária e que nós mudamos as nossas rotinas. A gente foi obrigado a mudar os nossos hábitos sociais. E aí eu pergunto, por que a gente não faz isso com a nossa alimentação? Será que é preciso algo mais drástico para a gente realmente cuidar da nossa saúde? Então eu vejo quantas informações, como aumentar a sua imunidade, como você adquirir mais imunidade. Será que não seria interessante a gente cuidar da nossa saúde de uma forma efetiva, de uma forma holística, de uma forma integral, do que ficar preocupado se vai ficar doente ou não? Isso é tão louco que as pessoas se preocupam em tomar remédios do que realmente buscar a alimentação e manter a saúde do corpo. Porque se nós tivermos um equilíbrio como um todo, a gente não precisa tomar remédio, a gente não vai adoecer. Isso é fato. Porque nós nascemos com a condição orgânica de mantermos a nossa saúde, de mantermos a nossa integridade. As nossas células, elas não armazenam nada, elas têm aquele movimento.
orgânico, natural. Então elas não precisam guardar alimentos no seu núcleo. Não, existe toda aquela função natural das células. E é aí que entra a loucura humana. Por que a gente não se cuida efetivamente em vez de ficar se preocupando em ficar doente? E essa obesidade, ela tem muito a ver com isso. Porque daqui a pouco eu vou falar sobre as questões emocionais, as questões mentais. E eu queria dizer assim, que nós somos muito influenciados pela mídia, isso é óbvio. Nós somos muito influenciados pela questão religiosa e nós somos muito influenciados pela questão social. E nós vivemos em uma sociedade, principalmente no Brasil, a nossa política governamental, ela não se preocupa em nos tornar cidadãos livres. Porque quanto mais saúde a pessoa tem, quanto mais educação ela tem, menos ignorante ela é, menos dominada ela é. Então, se nós temos saúde física, mental, emocional e espiritual, nós somos pessoas livres e não submetíveis, não domináveis. Então, a alimentação e o controle da saúde como um todo nos faz cidadãos livres, íntegros. A nossa saúde se torna holística, ela se torna integral, ela se torna plena. E quando nós falamos sobre o excesso de comida, o excesso de alimentar, nós falamos pontualmente que as decisões que nós tomamos nas nossas vidas, elas são conscientes. Nós temos noção no que nós estamos fazendo. Os nossos hábitos, eles não são conscientes. Eles são mecânicos. Eles são mecânicos. Então, as partes inconscientes do nosso cérebro, elas foram treinadas para exigir uma certa quantidade de alimentos. Eu falo isso porque a minha cultura mineira tem uma mania muito grande de a família sentar e colocar as panelas em cima da mesa. Então, nós muitas vezes comemos além da conta porque a gente está vendo aquele monte de comida, está sendo induzido, o nosso subconsciente está sendo induzido a quê? Comer mais. Senta na mesa aquele monte de pão de queijo, aquele queijo e café e come. E nós passamos a não respeitar o nosso sistema límbico, que é o centro de controle do nosso corpo, dos nossos instintos. A fome é um instinto, o sexo é um instinto, o sono é um instinto, porque são funções involuntárias do nosso corpo. Então, quando uma pessoa que está com algum desconforto emocional, que tem uma tendência a se alimentar além da conta, ela vê aquele monte de comida, ela vai frear a vontade. Eu coloquei aqui, as decisões são conscientes, mas os hábitos não. Então, quando existe um estímulo, existe um hábito por trás disso, eu vou comer mais só um pouquinho, tá tão gostoso, acho que eu vou comer mais um pouquinho, acho que eu vou pegar só mais um pedacinho. E isso faz com que desregule os nossos hormônios.
que a gente acha que são 2 hormônios só, a leptina e a grelina. Não, nós temos 7 hormônios responsáveis pelo equilíbrio da nossa saciedade, da nossa fome. Então, é tão interessante a gente estudar sobre a parte hormonal referente à obesidade e a esse equilíbrio regulador. Cortou. Esse equilíbrio regulador, que quando nós tomamos cuidado com essas atitudes, a gente passa a prestar atenção no que nós estamos fazendo. Então, os nossos hábitos, eles são norteados pelas decisões que nós tomamos conscientemente. Então, quando eu digo que as nossas decisões são conscientes, porque daqui a pouco eu vou tecer ponto por ponto dizendo quais são os mecanismos para a gente eliminar de vez o peso da obesidade. Deixar de ter excesso de peso é possível sim, porque depende do quê? De que a gente torne os hábitos conscientes para que a gente possa mudá-los. Quantas pessoas me procuram querendo que eu as ajude a alcançar o domínio e conseguir perder peso. Esse é o trabalho de um coach. E eu unindo todas as ferramentas do Ayurveda, do mentalismo e da metafísica, nós conseguimos sim fazer com que a pessoa realmente se reintegre ao processo homeostático dela. O que é? Ela se torna consciente da possibilidade de retomar, pegar as rédeas de novo da vida e do controle dos seus instintos. Porque até o momento, quando esses hábitos não são dominados, essas pessoas se tornam, é como se fosse um vício. Então, voltar o sistema límbico a ter o controle, o equilíbrio da fome com a saciedade, faz com que a pessoa tome as rédeas da própria vida. Porque eu digo mais pra frente que muitas pessoas, muitas mesmo, com processos de obesidade, com problemas sérios, elas tentam levar vidas normais. Só que é tapar o sol com a peneira. Essas pessoas não vão ter vidas normais, porque o corpo ele está sobrecarregado, tem excessos. E não é só um excesso de peso, tem outros excessos que nós vamos falar na sequência. E esses excessos que vão se tornar realmente o bloqueio para alcançar o sucesso. Então eu pergunto assim, a comida em si não é um problema. Pensa nisso. O que vocês acham? A comida em si é um problema? Vê um sorvete, quem gosta de churrasco, uma picanha, a cerveja com a picanha, o filé mignon, a lasanha, isso tudo é um problema? A comida é o problema? Vamos ver o que a Teca escreveu aqui. Eu acho que a minha conexão, eu acho que ela não tá muito boa. Não, tá sim. Tá indo bem aqui. A comida, ela não é um problema na vida de ninguém. Mas a baixa estima é um problema. O histórico de obesidade familiar é um problema. A predisposição genética, eu já tenho
uma predisposição genética, a minha família é de obesos. Se eu não tomar cuidado, com certeza, eu vou desenvolver a síndrome da obesidade. Maus hábitos alimentares adquiridos na primeira infância. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo com seus filhos? O que vocês estão fazendo, levando eles para comer no shopping, quando o shopping abrir de novo, ou levava antes, pedindo pizza todo dia, comprando empacotados. Ensine o seu filho a comer frutas, legumes, cereais. Ensine o seu filho a comer comida de verdade, comida que perde. Sabe, eu tenho uma frase que diz assim: comida de verdade é aquela que apodrece. Comida que não é de verdade, ela não perde, ela fica ali ad eterno. E aquilo ali não tem energia, ela não tem vida, ela não te nutre. E aí eu vou falando mais. Pouca ingestão de alimentos integrais. E uma coisa muito séria, quem sofre com a balança tem um problema muito sério com o efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. E nós podemos reverter essa situação desse efeito sanfona? Com certeza, nós podemos fazer isso. A nossa química cerebral, ela tem essa capacidade, sabia? De nos fortalecer a partir de uma atitude consciente, trazendo os hábitos maléficos para a consciência. A gente consegue realmente mudar toda a biologia do nosso corpo, porque o nosso corpo ele foi feito para ter saúde. Nós não fomos feitos para adoecer. É natural ser saudável, é natural ter um corpo bonito, é natural ter tudo isso. Agora, não é natural a gente sobrecarregar as emoções no corpo. Então, o excesso de peso, ele se torna o quê? Um vício. Porque a quantidade das nossas células, o nosso tecido adiposo, toda essa gordura que envolve o nosso corpo, que envolve o corpo de quem tem esse problema, essa doença chamada obesidade, a toxicidade é muito grande. Então começa o quê? A desenvolver doenças. Então começa a desenvolver a diabetes, começa a desenvolver os problemas hepáticos, começa a dar gordura no fígado, começa a gordura em todo o seu trato digestório, começa a ter insônia, não vai dormir direito, começa a ter problemas respiratórios, hipertensão, problema cardíaco, e aí o corpo começa a entrar em falência. Eu sei que esse assunto para muitas pessoas não é muito interessante, mas é uma questão de saúde, porque sempre do nosso lado tem alguém que precisa fazer uma dieta, alguém que precisa de orientação. E eu gostaria muito que, se vocês pudessem compartilhar com os outros essa informação, eu acredito que pode ajudar muita gente, pode ajudar as pessoas a entender o problema que é ter excesso de peso. Porque quem sofre com isso não é só a pessoa, mas o entorno dela todo sofre. Porque a pessoa obesa, ela começa o quê? A sobrecarregar as pessoas com a carência afetiva que ela sente. Quem está me ouvindo que for obeso pode estar dizendo assim: a Alba não está certa. Sim, eu fui buscar fontes seguras na neurociência, com médicos, com a metafísica, com o mentalismo,
Porque o nosso corpo, ele não suporta o excesso e ele vai começar a adoecer sim. Porque muitas pessoas obesas morrem ou morreram com o Covid? Porque o sistema imunológico dessa pessoa, ele tá falho, ele tá fraco. Por que tantas pessoas morreram com esse vírus? Porque o sistema imunológico são pessoas que têm condições de saúde fracas. Não se cuidam ou não se cuidaram. Então, quando a gente fala de aumentar a imunidade, nós fizemos uma live, nós fizemos aqui no Voo de Sofia, fizemos no outro canal Ayurveda, falando sobre como aumentar a imunidade. Existem vários fatores que a gente pode fazer para aumentar a imunidade, mas a gente tem que realmente fazer. Não é ler, fazer um dia e no outro dia esquecer tudo. A nossa saúde, ela precisa de cuidados diários. E eu sou da seguinte opinião, que a nossa saúde, nós não devemos tratá-la como um incêndio, mas nós devemos tratá-la como uma plantação. Uma plantação que a gente tem que cuidar dela todo dia, tirar os matinhos, deixar o sol, regar, adubar a terra. A nossa saúde é assim. Nós precisamos de cuidados diários com a nossa saúde. E hoje nós estamos falando de um tema muito delicado, e uma pena, que poderia ter mais gente escutando, porque esse problema da obesidade é seriamente um problema gravíssimo que a gente enfrenta. Então, eu coloquei várias frases para a gente comentar sobre isso, dizendo assim, que a gente deve comer só quando a gente tem fome. E mais adiante, nós vamos falar especificamente sobre isso, mas guarda essa frase, coma somente quando você tem fome, não coma sem fome, porque nós temos um sistema que regula a saciedade e a fome, e o nosso corpo é inteligente, então guarda isso, pensa nisso, o nosso corpo é inteligente, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe quando nós temos fome, é a mesma coisa sede. Existem várias coisas que eles colocam assim, você tem que tomar 4 litros de água e beba água sem vontade. Não faça isso com seu corpo. Seu corpo não merece isso. Beba água quando você tem sede. Beba quando você tem sede. Não beba quando você não tem. Coma quando você tem fome. Voltando à minha região, que é Minas, a gente chega na casa dos outros e tem aquela mesa e fala assim, come só um pedacinho. Não coma, se você não tem fome, não coma. Porque o seu corpo não precisa de comida se ele não tem fome. Sim, Mônica. E eu coloquei uma frase muito, muito forte aqui. O que uma pessoa obesa precisa para romper com a atitude autodestrutiva? É um novo cérebro, uma nova maneira de pensar, um equilíbrio metabólico melhor e hormônios equilibrados. Quando nós começamos a estudar sobre obesidade, o que muda a visão de uma pessoa que é obesa e faz com que ela elimine o excesso de peso, eu nunca falo que ela perde, porque quem perde acha. Quando ela elimina definitivamente 20, 30, 40 quilos, não foi só a dieta que mudou.
não foi só a dieta que fez ela perder peso. Não foi. O que fez essa pessoa perder peso foi a consciência nos hábitos que ela tinha. Você pode até comer alguma coisa que você goste eventualmente, mas você não tem que fazer regime. Você tem que mudar os hábitos, mudar os seus hábitos. Eu já venho mostrando há várias semanas o Poder do Hábito, o livro Poder do Hábito. E esse livro, ele detecta exatamente onde a pessoa escorrega. Sabe aquela dieta que você está fazendo bonitinho, bonitinho, de repente você dá aquele escorregão, você muda completamente. Ah, eu vou comer só hoje. Coma hoje, mas se pergunte, eu estou comendo com fome ou com vontade? E principalmente quando você estiver com alguma emoção reprimida, alguma coisa que te deixa mal, qual o sentimento que te impulsiona a comer? Tá? Qual que é o sentimento que te impulsiona a comer? Pensa nisso. Quando nós estamos agindo por impulsividade, tipo, eu vou comer só esse pedacinho, e vai e come. Essa impulsividade, quando a impulsividade entra em ação, as nossas decisões racionais são enfraquecidas. Porque geralmente essas escapulidas são consolos emocionais. Então, entra naquele padrão do quê? De você repetir o mau hábito, você entrar no processo de culpa. Poxa, para que eu comi? Realmente eu sou um fracasso. Se eu sou um fracasso, eu vou sair da dieta. Então é um desculpismo, é um círculo vicioso que a pessoa obesa entra. E a minha fala hoje é nesse sentido. Eu fiz todo esse apanhado da parte científica, falando sobre um pouco da metafísica, e agora nós vamos entrar no mentalismo. Falei um pouquinho sobre a Ayurveda, e agora nós vamos entrar no mentalismo, que é a minha área, que eu gosto muito. Então, como criar um super cérebro? E a ideia de falar sobre obesidade foi desse livro aqui que eu tô lendo e que eu tô gostando muito. É um livro espetacular. É um livro sobre medicina, que eu adoro, mas é um livro que tem ele é um neurocientista, foi essa pessoa que conseguiu detectar o Alzheimer. Então ele tem um trabalho muito bonito em cima disso. Então o trabalho dele é neurociência. E ele trabalha com mentalismo também. Então é Deepak Chopra e Tanzi. Então, como criar um super cérebro? Como a gente realmente se libertar desses processos viciantes e viciados, e a obesidade é um deles. Primeira coisa, presta atenção. Quando a gente quer realmente se libertar de um vício, a comida é um vício. Porque eu falei agora há pouco que a comida em si não é um problema, nunca foi e nunca será, porque ela é o nosso meio de vida. Nós precisamos comer. Existem algumas pessoas que vivem de luz, outras vivem de prana. Eu preciso de comida e eu acredito que vários de vocês também precisam. Eu não cheguei a esse estágio evolutivo, então eu preciso de comer. Então nós temos que fazer escolhas saudáveis. Se eu sei que tomar refrigerante, bebida alcoólica todos os dias, uma quantidade grande, comer farinha branca, o excesso de sal, produtos empacotados, fazem com que os meus hormônios, a minha insulina, os outros hormônios sejam completamente enlouquecidos. Eu vou fazer com que o meu corpo o quê? Comece a ganhar um excesso de gordura,
primeiro a gordura localizada, depois essa gordura vai aumentando. Segunda coisa, parar de buscar a comida como consolo emocional. Isso é fato. Poder do hábito. Se eu sei que se eu passo em frente a uma padaria que eu gosto muito e tem um bolo, tem um cheesecake, tem aquele cafezinho com chantilly, tem isso, e eu faço questão de passar ali e ficar olhando e falar assim, e a minha vontade, ela não é tão forte, e esse hábito me joga para o chão, eu vou passar ali e vou comer. Então, comece a mudar o caminho da sua vida. Comece a mudar os seus hábitos pequenininhos. Comece a prestar atenção nas suas decisões. As decisões são conscientes, os hábitos não são. Mas eu tenho que usar a minha razão para eu poder mudar os meus hábitos. Isso é fato. Quando paramos de lutar contra a balança, quando paramos de lutar contra a balança, nós paramos de resistir. Resistir. E quando não tem resistência mais, não tem cansaço. Então, quando paramos de guerrear conosco, quando começamos a guerrear contra o espelho, quando paramos de guerrear contra os outros, quando paramos de guerrear com os problemas e realmente nós sentamos em frente aos problemas e olhamos para eles e pensamos assim, nós podemos resolver isso de alguma forma. Então, a partir daí, quando não tem resistência mais, quando você não está lutando mais contra a balança, mas você realmente tomar uma decisão que eu quero ter hábitos saudáveis, escolhas saudáveis na minha vida. E se eu não consigo, eu vou buscar um profissional competente para que ele me ajude a vencer esses obstáculos. Aí sim, você está no caminho da libertação desse vício. Porque conhecimento sem ação não vale nada. Então não adianta ficar na vontade, tem que agir. Quando tomamos a decisão de eliminar o peso, seja ele físico ou peso emocional, e agimos em direção a conquistar essa vitória, essa batalha, essa situação, realmente as coisas mudam de figura, as coisas mudam na vida. E a obesidade, ela está na nossa cabeça. Porque o peso que a gente carrega é um peso extremo. Eu tô lendo aqui, que eu coloquei aqui, a consciência da perda do peso. Pare de lutar consigo mesmo. Ignore. Isso é assim, quem ouvir isso vai ficar louco. Ignore a contagem de calorias. Abandone alimentos dietéticos. Por que eu falo isso? Por que eu li e realmente faz sentido? Porque eu não li e não escrevi automaticamente. Eu estava lendo, analisando o que esse autor escreveu, olhando as pesquisas e realmente eu entendi. Por que abandonar os alimentos dietéticos? Porque quando nós tomamos consciência de que nós vamos comer um produto, vamos imaginar um chocolate,
eu tô com vontade de comer chocolate. Só que eu não vou pegar um diet. Eu vou começar comendo um pedaço. Eu sei que para uma pessoa compulsiva isso é um absurdo que eu tô falando. Mas nós temos que mudar hábitos. Nós temos que começar a ficar conscientes. Nós temos que tomar consciência se é fome ou se é vontade, se é uma válvula de escape, se é uma compulsão, se é uma loucura. É a partir daí que a gente muda os hábitos. Procure, logo na sequência, procure saídas para equilibrar as suas emoções. Gente, quantos casamentos a gente vê que a pessoa começa a engordar muito, ela se transforma em outra pessoa. Por quê? Ela precisa se encher do que dá prazer para ela. Eu acredito que nós estamos no caminho de melhorar os relacionamentos, mas conviver não é fácil e todo mundo deve estar vendo isso nessa pandemia. As pessoas vivendo dentro dos lares umas com as outras, ninguém aguenta mais olhar para a cara um do outro. E os casamentos, tem pessoas que não conseguem falar, expressar os seus sentimentos. Então elas buscam esvaziar aquele vazio, tirar o vazio, o que é? Enchendo de comida. Porque a comida é prazer. Quando a gente nasce, qual que é o reflexo que nós temos? O primeiro é a alimentação, é mamar. E a criança, até os 3 anos de idade, ela é puramente sensorial. É a boca, é o ato de comer. Você agrada alguém dando o quê? Comida. Então, comida preenche vazio emocional. Então aqui está dizendo que sim, procure saídas para equilibrar as suas emoções. E eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo porque isso é verdade. As pessoas se alimentam de comida, se alimentam emocionalmente de comida. E isso é um problema seríssimo, porque o vazio emocional que existe é preenchido com comida, com doce, com álcool, com drogas, com sexo, com cigarro, com compras, com um monte de coisa. Só que hoje nós estamos falando de obesidade. Então eu não tenho medo de falar isso, porque é importante haver a conscientização, que as pessoas realmente precisam entender que não é comendo muito, se matando subconscientemente, nem é inconsciente, porque existe uma certa noção do perigo que ela está fazendo, mas ela não toma uma atitude, ela não tem ação. Então, mais adiante eu vou falar qual o caminho que a neurociência indica para que saia fora dessa doença chamada obesidade. Então, procure equilibrar suas emoções, o estresse, o sono. Enfrente as situações que te causam desequilíbrio na vida. Isso é muito sério. Aprender a falar. Não engole sapo. O sapo é muito triste. Vai te dar dor de garganta, vai te fazer ficar triste, vai te deixar depressivo, no estado depressivo, vai te deixar triste. Não faça isso. E o ponto 5, concentre-se em atingir um ponto de virada. Então, aprende a traçar planos para a sua vida. Aprende que você precisa ter uma meta. Aprende que a sua vida não terminou porque você está vivendo uma situação difícil. E que não é se enchendo de comida e se querendo se matar sem querer e ofendendo as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela desenvolve a obesidade, ela começa a desenvolver hábitos um pouco difíceis em relação à convivência com as outras pessoas. Isso eu estou falando de um modo generalizado. E não estou falando dessa ou dessas pessoas
Em situações existem as exceções, ninguém é igual a ninguém, mas o estudo feito mostra essa característica quando as pessoas se tornam obesas. Então eu coloquei aqui, deixe que o seu cérebro cuide do seu equilíbrio físico. O respeito, isso é devagar, gente. Quando desenvolveu a obesidade é porque já existe um processo pesado por trás e que vem caminhando ao longo de uma vida, talvez. Então você pode mudar um hábito. E aqui fala sobre isso. Você sente vontade de comer no meio da noite? Você assalta a geladeira? Você é esse tipo de pessoa? Presta atenção no que está acontecendo nesse momento. Observe. Se você conseguir responder essa pergunta, terá uma abertura para mudança. Você está faminto ou está aplacando um sentimento? Quando você foi assaltar a geladeira à noite, você estava sentindo o quê? Fome? Ou você estava querendo preencher um espaço que não tinha consciência? Quando você for comer, pegue o alimento e olhe para ele. Fala assim, eu estou com fome? Olhe para o alimento e pergunte, eu estou com fome? Ou eu estou cansado, irritado, querendo ter alguém legal do meu lado, querendo uma companhia, estou frustrado, estou sendo pressionado, ou eu estou ansioso, eu estou chateado, inseguro, estou com raiva. Verbalize o que você está sentindo. Depois coma. Coma o que você está com vontade. Mas faça esse exercício todas as vezes que você enxergar a sua comida. Quando você olhar a comida na próxima vez, você vai se perguntar, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Coma, depois coma. E observe. Mas o mais importante é que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. As mudanças realmente acontecem quando somos honestos conosco. Quando a gente realmente quer as mudanças. Porque muitas vezes a gente não quer mudar. A gente usa de certas habilidades para ofender as pessoas. Quantas vezes eu vejo em relacionamentos os casais que um começa a engordar para chamar a atenção do outro, para irritar o outro. Isso é tão sem noção, porque as pessoas jogam umas com as outras e a obesidade tem muito disso, muito mesmo. E quem tem problema de obesidade deve estar querendo me matar nessa hora, mas é muito sério. E agora nós vamos passar os passos de como lidar os problemas que causam a fome emocional. Nosso tempo passa depressa demais. Dizer o que sente sem medo da crítica. Aprender a se abrir com a pessoa certa. Alguém que tenha empatia por você, que não seja crítico e que tenha um certo distanciamento. Confie em alguém. É muito importante a gente ter confiança em alguém. Conversar, trocar ideias. Dissipe as energias do medo e da raiva. Isso é muito importante agora. Leve a sua vida interior com a mesma seriedade que você leva a sua vida exterior. Então, cuide da sua casa externa.
mas cuide da sua casa interna da mesma forma, até com mais carinho, com mais atenção, com mais dedicação. Aprenda a não ceder aos caprichos dos outros, passar por cima da sua vontade, fazer aquilo só para agradar o outro. Você vai se ferrar, porque ninguém vai fazer por você depois. Crie novas sinapses. O que significa isso? Crie novas redes neurais. Todos os dias nós estamos aprendendo. E não é porque eu tenho um hábito há 20 anos que eu vou morrer com ele. Eu posso mudar. Eu posso mudar os meus hábitos. Eu posso mudar a minha maneira de pensar. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar tudo. Basta eu querer. E volto a repetir, se você não consegue sozinho, sempre tem alguém querendo te ajudar e um profissional que pode te ajudar. Isso é fato. E quando a pessoa luta para não comer, eu não vou comer isso, eu vou passar o dia inteiro passando fome. Isso cria uma revolta interna. Não faça isso. Geralmente as pessoas que começam uma dieta, elas têm mania de passar fome, porque elas não querem se reeducar. Elas querem eliminar, perder aquilo. Só que aquilo volta. Então eu falei no início, não reaja, mas mude. Aprenda a mudar o paradigma da sua vida. Comece a mudar a sua consciência de como você está olhando para o lado. Muda, é possível, construa novos hábitos. E não podia faltar um dos grandes exercícios para a gente poder controlar esses ímpetos e esses hábitos perniciosos é a meditação. Então, o vazio interno, essa capacidade de consciência no corpo inteiro, que é a meditação, faz com que a gente mude muito, mude extremamente. Então, eu queria propor um pequeno experimento para vocês, antes da gente finalizar, que é a visualização de si mesmo. Quem está com excesso de peso, quem está querendo eliminar qualquer vício, qualquer hábito que não é muito legal, quer tomar consciência dele para mudança. Então eu recomendo que você, se tiver vontade, preste atenção, se puder, feche seus olhos e tome consciência do seu corpo. Veja-se com seus olhos, como se você estivesse na sua frente. Olhe para você. Só que na sua visão você está olhando dentro dos seus olhos. E você vai colocar as mãos nos seus ombros e entrar em conexão com você mesmo. Olhe para você. E agora solte as mãos dos seus ombros e visualize você daqui 3 meses. Veja-se como você quer estar daqui 3 meses. Imagine-se. Como você gostaria de estar daqui 3 meses? E tome uma ação que você pode fazer hoje, começar hoje, para alcançar o seu objetivo daqui 3 meses. Respire fundo e abra os seus olhos e lembre desse experimento. E nós, além desse experimento de como eliminar o peso da obesidade, eu queria que você guardasse essa imagem na sua frente de você, como você gostaria de estar daqui 3 meses.
com a sua ação traçada, comece a pensar nos hábitos que você tem e que muitas vezes bloqueia as suas ações. Então, treine o seu cérebro a reconhecer o que são emoções, o que são impulsos e o que são insatisfações. Não deixe que os velhos hábitos tomem conta da sua vida. Mas preste atenção nos seus hábitos. Preste atenção no que você faz todos os dias, a partir do momento que você abre os seus olhos. Se você realmente quer eliminar 5, 2, 10, 20, 30, 50 quilos, não passe fome, porque o seu corpo vai entender que você está querendo se matar. Não faça isso. Preste atenção na sua rotina, preste atenção nos seus hábitos, preste atenção nos seus pensamentos. Não jogue a culpa da sua insatisfação em cima dos outros. Ninguém é responsável pela sua vida, só você. Não queira chamar a atenção das pessoas comendo demais. Você está se matando e você está ofendendo as pessoas. Porque ninguém precisa passar por isso. Se você precisa de amor, a primeira pessoa que precisa olhar para você é você mesmo. Lembra que eu falei que o cuidado exterior, ele tem que começar por dentro. A gente tem que se cuidar, sim, muito, 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 muito. Porque saúde, a gente tem uma. E vida nós temos umazinha. Uma vida. E se a gente perder a saúde, a gente vai perder a oportunidade de ser muito feliz. Porque a felicidade, ela está intrinsecamente ligada, intimamente ligada com a felicidade. Quando a gente perde a saúde, a gente perde a razão de viver. E a gente passa a lutar para ter saúde. E a imunidade, a gente conquista ela a cada dia. Cada dia um pouquinho mais. Treine a autoconfiança. Quantas vezes eu já falei o que é a autoestima, a autoconfiança? Em vez de deixar os velhos padrões emocionais direcionarem, usa do que nós já aprendemos. Não use a comida como fuga. Você não precisa disso. Passe a olhar a comida com respeito. Passe a se olhar com respeito. Faça o exercício do perdão. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu desejo ser muito feliz. Louise Hay, ela deixou alguns livros maravilhosos. E um deles é Você Pode Curar Sua Vida. Então, você pode curar sua vida quando você aprende a se perdoar, quando você aprende a se respeitar, quando você aprende a se amar, quando você aprende a respeitar o mundo que você vive. E isso faz com que a sua imunidade aumente muito, a sua vida se torne mais bonita, mais interessante, mais feliz. O vídeo vai estar gravado no meu YouTube, vai estar aqui no Voo de Sofia também. Quem quiser compartilhar o vídeo, eu ficaria muito feliz que vocês esparramassem esse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal do Voo, por favor, vá no canal do Voo, no YouTube, se inscreva no canal, acesse o sininho, compartilhe. Eu tenho certeza que alguém pode gostar muito disso, porque as pessoas precisam de apoio, de amor, de orientação e de atenção. Deixa eu ver quem tá aqui. Chegou no final, Taia. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo. A partir de agora é só aqui no Voo. Não tem mais Alba.
Mas semana que vem tem uma surpresa super, super importante no Alba Lucínia e no canal do Ayurveda. Eu fui convidada para fazer parte de um site que se chama Escolhas Saudáveis. Então eu vou fazer o post para vocês logo no final da